Você está enfermo nessa noite. Ele quer curar você mais do que você deseja ser curado. Aleluia. Porque Ele pagou um preço para curar você. Ele colocou sobre o seu Filho, Jesus Cristo, todas as maldições do mundo, todas as enfermidades do mundo, foram colocadas sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo, apenas com um propósito. O propósito que você seja curado nessa noite. Ele colocou sobre Jesus para você não pecar mais. Então, de onde vem a doença ou a enfermidade? É obra do diabo. Nessa noite nós iremos falar sobre a aliança de Deus. Deus tem uma aliança, e Deus se move por aliança. Deus se move pela sua palavra. Deus se move pelo pacto que Ele fez. Antes, deixa eu lhe dizer algo muito importante. Se você quer ser abençoado nessa noite, abra o teu coração à palavra de Deus. Você pode dar glória a Deus à vontade, você pode ter liberdade em Deus, mas não permita que o diabo roube você, roubando a palavra de Deus. Preste atenção na palavra nessa noite. A Bíblia diz que fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso está em Romanos capítulo 10, verso 17. Então a forma de você adquirir fé é ouvindo a palavra de Deus. A única coisa que eu posso fazer por você é plantar a palavra da verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, no seu coração. E você recebendo essa palavra, a Bíblia diz que o poder de Deus que está nessa palavra pode curar o seu corpo, salvar a sua alma, transformar a sua vida. A única coisa que você precisa fazer é crer nessa palavra, é recebê-la. Então não permita que o diabo roube a palavra de você. Então eu vou lhe aconselhar, preste o máximo de atenção possível. Abra o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Permita que nada roube a palavra de Deus. Amém? Eu vou pregar nessa noite sobre a aliança de Deus. Deus tem aliança, pacto. A palavra de Deus, aliança significa concerto, pacto. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 26. E nós vamos ver bem isso nessa noite. 1 Samuel 17, verso 26, diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Nós pegamos Davi, que nessa época era apenas um pastor de ovelhas, ainda não era o rei Davi, fazendo uma indagação: o que será feito ao homem que tirar de sobre Israel a afronta que este incircunciso filisteu colocou sobre Israel? Porque os filisteus tinham se levantado contra o exército de Israel, e por 40 dias, um homem por nome de Golias afrontou o exército de Israel pela manhã e à tarde. Ele dizia: dei-me um homem do seu exército para lutar contra mim, e aquele que vencer a batalha, venceu todo o outro exército. Agora, quem era este homem Golias? Da qual é chamado gigante Golias. A sua altura era de 6 côvados e 1 palmo, que dá uma variação de 2,10 metros de altura a 2,85 metros. A sua armadura pesava 60 quilos. E a sua lança, 7 quilos a sua lança. Agora, preste atenção em algo. Por que não fez uma afronta ou uma guerra para se disputar todo o exército?
Porque um homem inteligente, quando vai sair à guerra contra o seu inimigo, ele vai estudar tudo sobre o seu inimigo. E ele poderia, o exército de Israel, dizer: concentre 50 homens contra o Golias. Ele morreria. Por mais forte que fosse Golias, um homem de 2,85 metros, mais ou menos isso, 50 homens sobre ele, ele morreria. Mas o diabo é inteligente e disse: 1 contra 1 vence todo o exército. Ele dificultou. Imagine você, um homem, se colocar perante um homem de 2,85 metros, a qual a sua lança pesa 7 quilos, qual só a sua armadura pesa 60 quilos. A Bíblia não fala do peso desse homem, mas de 2,85 metros, poderia ser um homem de uns 350 quilos? Poderia? 280 quilos? A Bíblia diz que ele era um guerreiro. Isso significa que era um homem experimentado em guerra, era um homem com músculos. Então qualquer homem que olhava para aquele gigante tremia. A Bíblia diz que o homem mais forte em Israel naquela época era o rei Saul. Era o homem mais alto que tinha, que poderia encontrá-lo. Porém, tanto Saul como todo o exército de Israel para perante uma situação, um homem, e se prostra. E a Bíblia diz que Jessé tem 3 filhos na guerra. E ele chama o seu filho mais novo, que cuida de ovelhas. E a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, ruivo e de aparência gentil. Ele não tinha traços de um homem rude, um homem venha para a batalha. Para aquela ocasião, Davi não tinha esperança alguma, aparentemente. Quem sabe você aqui nessa noite, você está com um gigante na sua vida. Esse gigante pode ser um câncer, uma surdez, os seus olhos que não funcionam mais, o seu casamento, a paralisia. Eu não sei qual é o gigante que está perante você, mas eu vou lhe ensinar nessa noite, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como você pode vencer esse gigante nessa noite. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, verso 6: eu, o Senhor, não mudo, e essa é a razão por qual vocês não são consumidos. Deus é um Deus de aliança. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus é um Deus de aliança. Aliança é pacto, concerto. Aleluia. Jessé chama o seu filho Davi e diz: vai levar comida aos seus irmãos e diga para mim como está lá. Jessé está velho, está se preocupando com os seus filhos que estavam na guerra, e todo Israel havia recebido afronta. Saia, não tem homem aí? Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, por 80 vezes, Israel recebeu afronta. Quantas afrontas você tem recebido? Quantas humilhações, quem sabe, você tem passado por causa da situação que você se encontra hoje? Como está a sua vida? O que você perdeu? A sua honra? O que foi que você perdeu? O que faz você ser afrontado? O que lhe traz vergonha? Pois Israel está desse jeito, e o menino vem falar com seus irmãos e diz: o que está acontecendo aqui? E quando ele está conversando, a Bíblia diz que aparece o Golias e começa a afrontar o exército de Israel, e Davi diz: quem é este incircunciso filisteu? Quem é este homem que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Agora eu quero lhe chamar a indagação de Davi. Davi não disse: quem é esse homem que serve a falsos deuses? Quem é esse filisteu? Ele coloca uma palavra, a qual você irá ver nessa noite, pela graça de Deus, aleluia, o que é uma aliança, e o que é crer nessa aliança. Davi diz:
quem é este incircunciso? O que isso significa? Porque Davi fala 2 vezes isso? Porque está em 1 Samuel capítulo 17, verso 26, e está em 1 Samuel 17, verso 36. Quem é este incircunciso? Porque em Gênesis capítulo 17, no verso 11, Deus chama um homem por nome de Abraão, e ele diz: Abraão, eu vou fazer um concerto com você, eu vou fazer uma aliança com você, eu vou fazer um pacto com você, e nesse pacto, Abraão, nós iremos fazer uma aliança, e depois que nós fizermos essa aliança, eu sou o seu Deus, e quem for contra você é contra mim. Quem se levantar contra você, eu serei contra ele, porque nós agora teremos um pacto, nós seremos unificados, unidos por esse pacto, e o pacto era a circuncisão. O homem, no 8º dia, todos aqueles que nascessem descendentes de Abraão, teriam que circuncidar-se, e a promessa era: está circuncidado? Tá, então tem pacto comigo. E Davi diz: quem é este incircunciso filisteu? Quem é este homem que não tem aliança com Deus? Quem é este homem que não tem pacto com Deus, que ousa a afrontar um exército de homens com pacto com um Deus vivo? Ele não, eu já vi muitas pessoas dizerem, e eu respeito todas, que Davi desceu e pegou 5 pedras que simbolizavam o nome de Jesus. Mas eu vou lhe dizer, Davi mataria Golias com qualquer coisa, porque não foi Davi que matou Golias, e nem a pedra, foi uma aliança, foi o pacto que estava estabelecido entre Deus e todo aquele circuncidado. Ele estabeleceu um pacto, ele disse: quem for com você, eu sou com ele. Quem se levantar com você, se levantou contra mim. Israel inteiro parou, Israel inteiro não olhou para a aliança. Quem sabe nessa noite você está olhando para o seu Golias: eu tenho um ouvido surdo, eu tenho câncer, o médico já me deu a sentença, mas você não olha para a aliança que foi estabelecida com você. Você está olhando para uma situação. Lá está ele, um menino que diz: você vai entrar no ringue, Golias, não demora 5 segundos. Ele estabeleceu a aliança, eu sou circuncidado, ele não é. Tentaram colocar uma armadura em Davi, e ele diz: não dá para mim andar com ela. Há muitas pessoas que estão lutando com as obras da carne. Nessa noite você não tem que fazer nada pela carne. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Não importa se você entrou aqui cheio de fortalezas, importa se você tem aliança com ele. Davi olha para a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Ele diz: Deus vai entrar em ação, Deus vai se mover. Você vai ter que olhar para a aliança, e nós vamos falar sobre uma aliança maravilhosa, uma aliança que você verá nessa noite, que não tem como Deus não agir. É simplesmente você olhar para a aliança nessa noite, e você vai começar a fazer aquilo que você não pode fazer. Até na hora da mensagem, você não precisa da minha oração para ser curado, você só precisa crer. Se você crer e as suas pernas não se movem, você pode começar a mover as suas pernas na hora em que nós estamos pregando. Você pode começar a procurar a doença, você pode começar a orar para a aliança que foi estabelecida em Jesus Cristo. Nós iremos falar sobre isso. A maior aliança de todas que já foi estabelecida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, versículo 28, o Senhor Jesus diz: e esta é a nova aliança no meu sangue. Deixa eu lhe dizer algo, preste atenção em mim. Se você quer ser abençoado nessa noite, daqui vem a bênção, amém? Há um contraste
de você ler o Velho Testamento e ver o Novo Testamento. Você vai achar no Velho Testamento Deus, em algumas ocasiões, colocando enfermidade nas pessoas. Preste atenção. No Velho Testamento, você vai ver um Deus que, quando preciso, estabelecia a sua lei através de algumas atitudes, como matar os seus inimigos, como pondo doença nos seus inimigos, e todos aqueles que se rebelavam contra ele eram feridos. Os próprios filisteus viram isso na pele, sentiram isso na pele. Mas Jesus disse: essa nova aliança é estabelecida no meu sangue. A velha aliança era a lei que foi dada a Moisés, estabeleceu. Moisés vem após Abraão. Todos circuncidavam, mas era feita a lei, que era olho por olho, dente por dente. E nós vemos o Velho Testamento dizendo olho por olho, dente por dente. E nós vemos Jesus dizendo: ame os seus inimigos. Deus mudou? Nunca. Mas o conserto e a lei de Deus hoje é no sangue de Jesus. E nós vivemos um período chamado período da graça. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que hoje Deus não põe mais enfermidades em ninguém. Porque essa nova aliança é no sangue de Jesus. E sabe o que isso significa? É no sacrifício que Ele cumpriu. É no sacrifício que Ele próprio pagou o preço. Hoje você é abençoado, curado, restaurado, por causa da aliança que Jesus Cristo estabeleceu com Deus, a qual nenhum homem pode estabelecer. Essa aliança, Ele toma o seu lugar. Ele quer tanto curar você e abençoar você, que Ele tomou o seu lugar. Essa aliança é estabelecida em amor, porque Ele toma o lugar da humanidade. Ele toma sobre si todas as nossas maldições. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14: Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios, e para que pela fé a promessa do Espírito, então Jesus foi amaldiçoado em seu lugar, ele foi abandonado por Deus, e isto é o Evangelho. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra salvação, no original grego, é sosso, raiz de uma palavra grega chamada sotéria, que significa salvo, curado, liberto, abençoado. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, a Bíblia diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você quer receber poder de Deus nessa noite? Você quer receber poder para o seu ouvido surdo? Você quer receber poder para as suas enfermidades? Eu vou lhe dizer onde está. Está na cruz de Jesus Cristo. A mensagem da cruz, nessa aliança que Ele estabeleceu. É só você crer nisso e começar a fazer o que você não podia fazer antes. É só você crer nisso, porque foi comprado o direito para que você fosse curado, foi comprado o direito para que você fosse salvo. Ele tomou o seu lugar. Toda a honra e toda a glória é dada àquele que estabeleceu a aliança com Deus, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é nenhum homem, não é nenhuma igreja. O diabo não quer que a obra de Cristo, o que Ele fez,
se mostre ao mundo todo. E às vezes pessoas não vigiam e querem pegar um pouquinho dessa glória para si e ofuscam a Jesus Cristo. Querem trazer um pouquinho para si e não sabem que aonde está o segredo de Deus. É em Cristo Jesus, a qual é chamado sabedoria de Deus, poder de Deus. Mas Ele está aqui nessa noite para confirmar esta mensagem. É só você crer nisso, como nós cantamos agora há pouco. Basta crer na aliança que Ele estabeleceu com o seu Filho. Jesus tomou o seu lugar em maldição. Ele tomou sobre si as suas enfermidades, quando Ele foi açoitado. A Bíblia diz, em Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras já fomos sarados. Está no passado, porque Ele tomou sobre si. Mateus capítulo 8, verso 17, a Bíblia diz, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si, para confirmar. A Bíblia diz em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 24, Ele mesmo, levando os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver pela justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Você que se encontra enfermo, você já foi curado há 2000 anos atrás. Se você crer nessa noite que você já foi curado, e que isso aí é o diabo que quer colocar contra você, mas que como Davi, ele olhou para uma aliança, ele disse, espera aí, esse aqui é o Golias, o seu Golias pode ser a enfermidade que está no seu corpo agora, e Davi disse, esse é o Golias, ele não tem aliança com Deus, eu tenho, eu sou circuncidado, eu tenho, Deus tem um pacto comigo, ele tem um pacto, e Jesus disse, esse pacto foi estabelecido comigo no meu sangue, o pacto é cura divina, libertação, salvação, pela obra redentora do Filho de Deus. Aleluia, vamos dar a esse Filho maravilhoso uma linda salva de palmas. Ele vive, Ele merece ser louvado. Aleluia. Ele tem que ser louvado. Toda honra, toda obra feita na cruz do Calvário. Este é o poder de Deus. Você está curado nessa noite? Se eu estivesse em seu lugar, eu já começava a fazer o que eu não podia. Eu começava a crer nisso. O gigante está lá parado. E sabe o que Davi pega? Algo insignificante. É verdade, a história nos diz que os benjamitas sabiam lidar muito bem com uma funda. Bem verdade, Davi poderia ser treinado naquilo, mas acertar bem no lugar onde poderia matar aquele homem. Aquela pedra foi direcionada, e sabe por quem? Pelo pacto, por uma aliança. Golias não enfrentou Davi, Golias enfrentou o Deus da aliança. Davi disse, 2,85 m, deixa eu ver se vai dar para entrar no ringue. A Bíblia diz em Isaías, que toda a água do mundo é como uma gota d'água no fundo do balde para ele. Que toda a terra que existe neste mundo é como uma poeirinha na balança. Que toda a terra cabe na palma das suas mãos. Que a terra é escabelo dos seus pés. E Davi olhou e disse, 2,85 m? Ih, rapaz, você está perdido. Ele é um Deus todo-poderoso, Ele tem aliança comigo. Se prepara, pessoal, não esquenta não. Eu estou indo lá buscar a cabeça dele, porque Deus, Ele diz, me entregará Ele nas minhas mãos. É para isso que você tem que olhar nessa noite. Você não pode olhar para um diagnóstico médico. Você não pode olhar para a sua situação. Você tem que olhar para a aliança. E Ele diz, essa é a nova aliança no meu sangue. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12,
verso 24. A palavra de Deus diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Digam comigo, fala melhor que o sangue de Abel. Sangue fala? A Bíblia diz que sangue fala. Aqui, o escritor aos Hebreus está dizendo, se referindo, quando Caim matou Abel, e Deus se apresenta a ele e ele diz: cadê o teu irmão? E ele diz: eu sou por acaso vigia do meu irmão? Não, tu não és, mas o sangue do teu irmão está clamando a minha presença pela sua vida, que você matou. Aquele sangue de Abel dizia: justiça, justiça, faça justiça. Aqui nós lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 24, que o sangue do Senhor Jesus Cristo, mediador, fala melhor do que o sangue de Abel, o sangue da aliança. Este sangue é o sangue da aliança, porque quando Abraão fez aliança com Deus, ele derramou o seu sangue, e foi morto um cordeiro, porque Deus era espírito, e espírito não tem sangue. E este sangue do cordeiro simbolizava o sangue de Cristo que viria no futuro. E o pacto é selado em sangue. E a Bíblia diz que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel dizia justiça. E este sangue hoje, que está lá no trono da graça, falando por você que está sentado aí com um grande problema, com Golias diante de você, este sangue agora, perante Deus, está dizendo: misericórdia, cura divina, salvação, libertação, misericórdia, misericórdia, salvação, agora diante de Deus, no Santo dos Santos, lá no trono da graça. Este sangue está falando melhor do que o sangue que pediu por justiça. Está pedindo nessa noite: essa é a nova aliança, no meu sangue está estabelecida a nova aliança, aliança de misericórdia, aliança de redenção, aliança de justificação e salvação para a tua vida. É nisso que você tem que crer. Na hora da oração você pode entrar diante de Deus e falar: eu quero receber esses benefícios. Coisa simples. Quem recebe a Cristo tem isso. Deus não vai curar você nessa noite porque você é bom. Deus não vai curar você nessa noite porque você é bonzinho. O diabo quer traçar coisas para que impeça você de receber o que Jesus já fez. A Bíblia diz que você já foi curado pelas pisaduras de Jesus. Você já foi. O que você tem que fazer? Crer nisso e agir como um curado. O Dr. T.L. Osborne estava pregando em Gana, e ele dava um toca-fita com fitas no idioma. E havia várias tribos na época que ele foi em Gana, em 1958. E um missionário nativo pegou aquelas fitas e levou a um homem que ele encontrou paralítico. Ele havia caído de 14 metros de altura e quebrado a sua coluna. Aquele homem encontrou aquele missionário encontrou aquele homem em uma choupana. E ele foi e deixou aqueles toca-fitas com pilha, com as fitas. E ele começou a ouvir o que eu estou ministrando a você nessa noite, o Evangelho. Cristo tomou sobre si as suas enfermidades. Cristo morreu pelos seus pecados. Cristo foi feito maldição por nós quando foi pendurado na cruz do Calvário. Ele começou a ouvir isso dia após dia. Ele nunca tinha ido a uma igreja. E naquelas fitas, T.L. Osborne fazia
um apelo para quem quisesse entregar a sua vida a Cristo, e aquele homem foi a Cristo ali, naquela choupana, abandonado, porque a sua família tinha o abandonado naquela choupana para ele morrer, porque ele dava muito trabalho, ele foi abandonado. Quem sabe você também foi abandonado pelos seus amigos depois que você caiu nessa situação. Quem sabe a sua situação não é tão diferente quanto a daquele homem. E aquele homem, dia após dia, ouvindo aquela mensagem, e a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, que pode fazer qualquer coisa nessa noite, na tua vida. E aquele homem começa a se arrastar com as suas mãos. Se você quer ser curado nessa noite, você tem que ter atitude de fé. Todas as pessoas que foram curadas por Cristo, um homem estava com o seu braço assim, ressequido, e Jesus disse: estende. Ele estendeu. Jesus chega a um paralítico que está há 38 anos em um lugar, esperando por uma bênção. Jesus vira para ele e diz: pega a tua cama e vai embora. Jesus não disse nada, pegue a tua cama. Ele teve uma atitude de fé. Você terá que ter uma atitude de fé nessa noite, e o poder de Deus virá sobre você. E aquele homem se arrasta com as mãos e encosta em uma parede dessa choupana. Sabe como ela era feita? De pau a pique. Todos vocês sabem o que é pau a pique? Toda rústica. E ele começa a se levantar com as mãos pelaquela parede, machucando as suas costas. Ele começa a se levantar a primeira vez. Ele diz: eu estou curado, eu recebo cura agora. E ele cai. Ele se levanta pela segunda vez e ele cai. Ele se levanta pela terceira vez, ele cai. A fé nunca desiste. Esse homem tinha fé verdadeira. Ele se levanta pela quarta vez, ele cai. Pela quinta, sexta vez, pela sétima vez, ele dizendo: eu te louvo, porque não importa se eu sinto ou não, eu estou curado pelas pisaduras de Jesus, porque ele tomou sobre si as minhas enfermidades. E quando ele se levanta pela sétima vez, ele conta que ele sentiu como se um óleo caísse sobre a sua cabeça, passou pela sua espinha inteira, e ele começou a correr sozinho dentro daquela choupana, totalmente curado pelo poder de Deus. E essa história é muito engraçada, porque ele saiu de lá e ele foi até os seus familiares que haviam abandonado ele na choupana. E quando ele chega, os familiares começam a correr dele e diz: é o fantasma, ele morreu e veio agora aqui nos assombrar. E ele disse: não, eu não sou um fantasma, pode me tocar, sou eu mesmo, sou eu mesmo. O que aconteceu? Aconteceu que Jesus Cristo guarda a sua aliança, e Ele tomou sobre si as minhas enfermidades, e a sua aliança colocou o seu poder em ação. Se você olhar para a aliança dele nessa noite, se você olhar para a aliança dele nessa noite, a aliança que ele disse, que não importa os teus pecados, não importa como você entrou aqui. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com a tua vida toda destruída. O pecado acabou com a tua vida. Você permitiu que o pecado acabasse com a sua vida, e você agora está preso em condenação. Você se condena, e você diz que você é merecedor por aquilo que você está passando, que você merece isso, e que Deus não vai operar na sua vida por causa disso, que você é merecedor. A nova aliança da qual nós pertencemos no sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele perdoa todos os pecados. Todos. Não importa como você entrou aqui. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, o último versículo dessa noite, em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 11. Nós iremos ver algo maravilhoso, porque a aliança estabelecida era com as pessoas circuncidadas. E você nunca foi circuncidado. Isso é uma prática do judeu. Todos os judeus, ao 8º dia, são circuncidados. A aliança que Deus estabeleceu com Abraão estava em ser circuncidado ao 8º dia. Mas Colossenses capítulo 2, verso 11,
nos diz assim: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. A aliança que ele estabeleceu com Abraão está hoje aqui com você que serve ao Senhor Jesus Cristo. A aliança que ele estabeleceu, você é circuncidado em Cristo Jesus. Isso significa que lá Gálatas 3, 13 e 14 é verdadeiro, porque ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Aleluia! Nós estamos mais perto de Jesus do que qualquer pessoa pode estar, porque hoje estamos perto dele pelo sangue de Cristo, não é pelas suas obras, não é pelo que você faz, é por ele. A humanidade não iria conseguir nunca pelas suas obras. Abraão, Moisés, Isaac, Jacó conseguiria chegar mais perto de Deus, mas ele disse: eu vou descer em carne e vou chegar o mais próximo perto de vocês. Eu quero vocês, eu os amo, eu morrerei por vocês e trarei vocês perto de mim, pelo sangue da aliança. Aleluia! Você não é curado porque você é bom. Você pode tomar posse disso agora. Você pode desfazer o poder do diabo na tua vida agora, aí aonde você está. Ele, Jesus, o Filho de Deus. Jesus, diga isso: Jesus, o Filho de Deus, fez tudo. Eu só tenho que crer. Diga: eu só tenho que crer. E receber. Você precisa apenas receber. Receber. Deixa eu lhe dizer algo. O presbítero César vai em alguma grande loja e compra um presente a você. Só que esse presente você vai precisar recebê-lo. Você vai recebê-lo daqui uma semana. Ele vai ter que te dar uma nota, ou ele não te dá nada. Você vai receber um presente. Você tem direito de receber. Você não comprou, você não fez esforço nenhum, mas ele comprou legalmente. Ele pagou. Méritos dele. Se você não recebe, você vai falar a ele, ou ele vai te ligar: você recebeu? Não recebi. Só que o presbítero César, muito ocupado, ele não tem tempo de fazer uma reclamação lá, e você tem que ir até ele para pegar uma nota fiscal, para apresentar lá e dizer: foi pago, eu vim aqui receber. Que mérito você tem nisso? Nenhum. A religião quer que você ponha as suas obras para ser abençoado por Deus. Cristo Jesus, o presbítero César nesse momento fez um papel como Jesus Cristo. Ele comprou. A nota fiscal, a nota promissória é a sua palavra. Ele está dizendo para você nessa noite: pegue, é sua, você é herdeiro. Pegue, pegue, ser curado, ser abençoado, ser liberto. Todo o mérito é dele. Já era para você estar recebendo aí, você já está recebendo aí, já pode começar a fazer o que você não fazia, já começa a se mover. Não é a oração de um homem, é a palavra dele no seu coração, é a palavra da cruz. Eu vou dar oportunidade nessa noite a todos vocês que nunca entregaram a sua vida a Cristo. Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer algo. Porque nós acabamos de ler Colossenses capítulo 2, verso 11, que diz que fomos circuncidados nele, pelo batismo. Há 3 batismos. Batismo no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. E foste batizado em um só corpo, pelo Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, ele é batizado dentro do corpo de Cristo. Há o segundo batismo, que é nas águas. O terceiro batismo, que é o batismo do Espírito Santo. E há um quarto batismo, que é um batismo de fogo. Mas aí é outra coisa. Não é fogo de poder.
Se você receber a Cristo nessa noite, você será circuncidado. E sabe o que você recebe? A aliança feita no sangue do Filho de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que essa audição volte ao normal agora. No nome de Jesus, o Filho de Deus. Aumente. Aumente em nome de Jesus. Aumente. Aumente no nome do Senhor Jesus Cristo agora. Agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Abra em nome de Jesus. Abra em nome de Jesus. Perfeita essa audição. Qual o seu nome? Gente, o que aconteceu com você? 28 anos atrás, na minha família, a gente tinha o costume de grampo ser o cotonete nos nossos ouvidos. Então, eu pegava o cotonete e ficava limpando o ouvido, todos os dois. Eu perfurei os dois ouvidos nesse meu hábito de estar limpando o ouvido com o grampo. E então eu tenho falta de audição de longe e de perto. Então, a maioria das vezes eu fico mais prestando atenção no que a pessoa fala. Então, é como fosse às vezes dá um desentendimento, né? Ou quando está muito alto, também dá barulho no meu ouvido. Só um minutinho. Isso aqui, a chapa se comprova? Você pode pegar uma, deixa eu ver. Olha, só para isso. Tem um laudo também, né? Pega o laudo, deixa eu ver. Avaliação audióloga. Amém? Aí o que aconteceu ontem? Me diz. Então, aí na oração que o Senhor, antes de chamar aqui, o Senhor mandou continuar a orar lá. Ter a fé, né? A fé e a de orar. E eu nem orei e falei assim, meu irmão falou assim, cura seu ouvido hoje, por que não? Glória a Deus. E eu coloquei a mão no ouvido e o Senhor tomou conta. Por quê? O Senhor fez, o Senhor trouxe a palavra e eu criou no coração. Veio no meu coração e eu tive a fé. Só que a gente tem um processo de receber. Quando o Senhor me mandou, eu também tinha duas coisas. Eu ainda tenho 3 coisas, que era o pescoço. Porque na verdade é o dedo. Eu tenho esse dedo aqui, eu tenho uma dor muito forte. Mas irmão fala que até meu ponto fraco, esse é meu dedo. Não pode fazer nada. E ele doía até o coração. Eu fui no médico essa semana. E aí ela falou assim que o meu dedo é um desvio que eu tenho no pescoço. Certo. E o Senhor orou também, através da oração. E eu creio que eu fui curada. Eu tenho 10 dias, eu estou tomando medicamento, porque é o processo que o médico me deu. Eu tenho que estar voltando e eu creio que eu já fui curada. Que o desvio da coluna, que é um tipo de... Essa dor cessou? Você sente dor ainda? Não. Você está tomando medicação há quanto tempo? 9 dias, é o meu último dia. Vamos ver isso aqui, vai ser curado, já está curado em nome de Jesus, amém? A audição está perfeita? Está perfeita. Ontem, o grande que a gente percebe a fé, né? Não crer, né? Ontem eu estava lavando louça, meu esposo estava na sala falando com a filha dele. E eu estava escutando o que ele estava falando. Isso não acontecia. De eu escutar em outro cômodo que a pessoa falava. Aleluia! Ele está vivo! Receba força nas suas pernas. Receba agora. Porque a Bíblia diz, não porque ela contou. Não baseie a sua fé simplesmente no testemunho, mas baseie a sua fé na palavra de Deus. Isso é só comprovação de que é a verdade. A palavra de Deus é verdade. Amanhã nós estaremos recebendo os testemunhos, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe.